nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Esta manhã estava tão desanimada e parecia tão má que eu mesma me tornava insuportável. Tendo vindo Jesus, disse-lhe as minhas mágoas e o miserável estado em que me encontrava. E ele me disse: Minha filha, não queira perder o ânimo. Este é o meu costume, o obrar a perfeição passo a passo, e não tudo em um só instante. Então, isso responde, o que eu falei na live agora há pouco, sobre eu ter ficado também me sentindo mal comigo mesma, debatendo com Jesus, e daí ele pegando e falando comigo, para com isso, não pense em si mesma, deixa isso para depois, outra hora a gente conversa sobre isso. Então, tipo assim, por quê? Do mesmo jeito que a Luísa também tá se achando insuportável, se vendo má, desanimada, nós também podemos passar por isso, tá? Então, não queira perder o ânimo. Este é o meu costume, o obrar a perfeição passo a passo. Então, a gente não é perfeito de uma vez, é passo a passo. E não tudo em um instante, a fim de que a alma, vendo sempre que lhe falta alguma coisa, se impulsione, faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta, a fim de me agradar mais e de se santificar mais. Então eu, atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças e favores celestiais. E com isso se vem a formar um comércio todo divino entre a alma e Deus. De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude da perfeição, e portanto de todas as virtudes, não encontraria modos de se esforçar, como lhe agradar mais, e viria a faltar a fogueira para acender o fogo entre a criatura e o Criador. Então é muito sério, tá vendo? Se você for perfeito, e você não tem mais o que fazer para se esforçar, vai faltar, um meio de você querer poder agradar mais a Deus, e vai faltar a fogueira para acender o fogo do amor, entre o criatura e o Criador, porque já está perfeita, não tem, Seja sempre bendito o Senhor. Então, a gente nunca vai se ver perfeito e nunca vai ser realmente perfeito. Alguma coisa a gente pode encontrar realmente de verdadeiros vestígios de falhas, que aí você vai questionar Jesus, vai mostrar para ele: eu tô me sentindo muito má também, igual a Luísa, e tô me sentindo insuportável em mim mesma, então me ajuda, tal. E Jesus está falando isso pra gente também, com certeza, não tenha dúvida disso. Daí, ele vai pouco a pouco trabalhar a perfeição, porque ele quer continuar tendo esse comércio com você. Enquanto você estiver na Terra, você precisa estar em comércio com ele. E para isso, ainda não pode se sentir plenamente perfeita, Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, 5 de setembro de 1899. Como Jesus opera a perfeição na alma, pouco a pouco. Esta manhã estava tão desanimada e parecia tão má que eu mesma me tornava insuportável. Tendo vindo Jesus, disse-lhe as minhas mágoas e o miserável estado em que me encontrava, e ele me disse: Minha filha, não queira perder o ânimo, este é meu costume, o obrar a perfeição passo a passo, e não tudo em um instante, a fim de que a alma, vendo sempre que lhe falta alguma coisa, se impulsione, faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta, a fim de me agradar mais e de se santificar mais. Então eu, atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças e favores celestiais,
E com isto se vem a formar um comércio todo divino entre a alma e Deus. De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude da perfeição e, portanto, de todas as virtudes, não encontraria modos de se esforçar. Como lhe agradar mais, e viria a faltar a fogueira para acender o fogo entre o Criador, entre a criatura e o Criador. Seja sempre bendito o Senhor. Então, a Luísa estava assim, né, desanimada e parecia má, que eu mesma me tornava insuportável. E disse as mágoas delas para Jesus, o que ela estava vendo dela, né? Então a gente pode cair na mesma situação e ficar se sentindo mal quando a gente vê, porque que, como Jesus vem falar para ela, né? Não perder o ânimo, porque ele opera a perfeição pouco a pouco. Porque ela ainda estava vendo fraqueza, ela estava vendo as misérias dela, né? E ficou desanimada. Ela estava vendo assim, eu ainda não, eu ainda tenho defeitos, eu ainda tenho misérias, ainda tenho, né? Tipo, se avaliando, e a gente faz a mesma coisa. A gente se avalia, né? Nossa, Jesus, mas eu falhei, eu fiz isso, eu posso ter falhado numa situação, eu tive um comportamento que, que é falho, né? Eu ainda falho ainda, eu depois já tem tanto tempo, né, que o Senhor está falando comigo, me ensinando, eu estou estudando estou estudando o livro do céu, estou te conhecendo. E eu ainda tenho essa falha, o Senhor fala, por exemplo, Jesus fala sobre confiar nele, confiar plenamente nele, se abandonar, não ter medo de nada, não se perturbar, ficar em paz, né? Tanto que ele fala isso. Fala muito, 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 muito. E aí acontece alguma situação e a gente fica com um pouco de medo, você fica assim, desanimada, triste. Aí você fala, nossa, Jesus, olha o jeito que eu tô, meu Deus. Tanto que o Senhor fala para eu confiar e eu ainda tenho essa fraqueza de ainda fico assim, né, triste com alguma situação. Eu não devia ser a Mulher Maravilha que não se atinge, nada me atingir, nada, 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 nada. Olha só, eu fiquei triste por causa de uma coisa que está acontecendo. E eu tô triste. E eu tô preocupada. Então, assim, significa, se eu tô preocupada, Senhor, significa que eu não confio no Senhor, mas eu já não devia confiar assim. E as coisas que acontecem na minha vida não me abalar nem um minuto, nem um segundo, nem não, um tremorzinho, nem não devia vir nenhum sentimento de preocupação, nada, nada, nada. Então, quer dizer que nossa, eu ainda, meu Deus, como eu tenho falhas, e você ficar assim, né? Ficar nessa, né? Aí Jesus fala, porque a gente desanima, nossa, como que pode eu ter essa reação numa situação dessa? Eu ter essa reação, como assim? E aí Jesus vai falar, minha filha, não queira perder o ânimo. Este é meu costume, o obrar a perfeição passo a passo e não tudo em um instante. Ele vai trabalhando na nossa alma pouco a pouco e a fim de que a alma, vendo sempre que falta alguma coisa, vendo sempre que falta, sempre ele vai deixar a gente nessa, vendo sempre que falta alguma coisa. Você não vai se ver perfeita, ele não vai, a alma sempre vai ver que está faltando alguma coisa. E vendo sempre que falta alguma coisa, se impulsione, faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta, a fim de me agradar mais e de se santificar mais. Você vendo que não tem, você vai buscar, você vendo que você é um nada, que você é fraca, que você é uma miséria, você sempre vai correr para Deus. Você sempre vai estar mais perto dele. Assim, porque ele está falando aqui que se você se vê perfeita, eu tenho a plenitude da perfeição, a plenitude da força, a plenitude da sabedoria, a plenitude do amor, a plenitude da luz, a plenitude de tudo. Quando acontece uma coisa, nada me abala. Eu tenho a plenitude da virtude, da fortaleza, eu tenho
nossa, uma fé inabalável. Nada que acontece me abala, nada. Eu não fico nem um segundo preocupada com nada. Então você não precisa mais de Deus. Você já tem tudo. Acabou a fogueira do amor. Não tem mais, acabou. Você já se acha perfeita, autossuficiente. Não precisa dele, não precisa de ninguém. Tudo que acontece você resolve. Não se abala, não fica triste, não fica preocupada, não fica com medo. Nada te abala, nada. Você é perfeita. Não precisa de nada, não precisa de ninguém, nem de Deus. Chega a pensar que nem precisa de Deus. Então, quando a gente vê ainda fraquezas, misérias, você se aproxima mais de Deus. Eu não tenho, Senhor, eu quero. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Olha a situação que está acontecendo. Eu estou preocupada, Senhor. O que eu faço? Me acalma, Jesus. Você fica sempre dependendo de Deus nesse comércio, pedindo. O comércio que eu entendi é você pedir para Deus. E Ele te dá. Se você já tem tudo, você vai pedir. Você vai ficar na autossuficiência. E vai começar a achar que é você que é a fonte da força, da luz, da sabedoria, das virtudes, do amor, de tudo. Você vai achar que você é a fonte da vida, né? Pode entrar um orgulho. Então ele sempre vai manter a gente dependentes dele. Esse não se ver perfeita faz a gente sempre estar dependente de Deus. A gente vai estar constantemente dependendo dele. Por quê? Porque eu sei o nada que eu sou. E há situações que acontecem e a gente se vê assim, às vezes fragilizado com alguma situação, me mostra claramente, nossa, eu sou um nada. Eu sou uma criança, eu sou pequena, eu sou limitada, eu preciso muito de Deus, eu preciso estar sempre conversando com Ele, em comunicação com Ele, sempre, porque eu não sou nada, eu sou muito pequena, você vê realmente como você é. Quando a gente enxerga as nossas misérias, limitações, fraquezas, é um olho que mostra assim, as limitações, fraquezas mostram claramente o nosso nada e o quanto nós dependemos exclusivamente de Deus para fazer qualquer coisa. Se a gente nunca se vê fraco, não vai ter esse espelho onde a gente se olhar, sabe? É um espelho, é como se fosse um espelho que mostra quem realmente somos, fracos, limitados, dependentes plenamente de Deus. Tudo vem dele. Aí, assim, a situação que eu acordei assim, desse jeito, Jesus, eu acordei assim, mesma coisa. É, a mulher que trabalha lá em casa, ela, ela tá doente, né? E ela não tá conseguindo mais trabalhar. E ela colocou. E aí ela falou comigo, né? Ó, eu vou ao médico de novo. Ela tinha ido ao médico no ano passado. E ele deu um atestado para ela por 90 dias para ela poder se afastar e ela ficou com auxílio doença. Aí agora ela voltou e o médico falou para ela que ela tem que se aposentar e deu um laudo para ela entrar com pedido de aposentadoria. Só que nisso ela colocou uma advogada, uma amiga dela que é advogada, para poder conseguir aposentar ela. E aí, assim, pelo que eu tô entendendo, ela vai acionar a justiça. Pelo que eu tô entendendo, não. Ela falou que a advogada vai acionar a justiça. Aí, assim, eu não sei de nada ainda. Se ela vai acionar a justiça, eu vou ser ré no processo judicial, ou se é o INSS, ou se ela vai acionar a justiça para entrar com pedido de aposentadoria via judicial. Mas, de todo jeito, é como se fosse assim, eu vou ser alcançada nesse processo, né? Porque eu sou a empregadora dela. E, e aí eu fiquei preocupada. Eu fiquei preocupada com isso. Porque assim, Michelle, mas eu paguei tudo dela certinho, pago tudo. Mas a gente nunca sabe o que o advogado vai falar no processo. O que o advogado vai acusar, o que o advogado vai dizer. Eu não sei nada.
Então, mas eu não sei nada, 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 não chegou nenhuma intimação para mim e tudo, não sei se vai chegar, não sei de nada, mas eu fiquei preocupada. Aí eu, Senhor, mas eu não devia estar preocupada? Olha a minha fraqueza, olha como eu sou fraquinha. Uai, eu não confio plenamente no Senhor, não falo confio plenamente no Senhor, é sempre a sua vontade, eu aceito a sua vontade. Eu falei para Jesus, eu falei, eu aceito, Senhor, eu aceito a sua vontade, dormi falando isso. Eu aceito tudo que acontecer. Se o advogado acusar alguma coisa e se tiver alguma coisa que eu, assim, falei assim, Jesus, se realmente tem alguma coisa que eu fui injusta, eu aceito e eu agradeço de resolver isso, se eu fui injusta em alguma situação com ela e deixei de deixar de pagar alguma coisa, eu não deixei, mas se o juiz entender que eu deixei, eu aceito e pago, eu aceito, eu aceito. Mas o sentimento de preocupação ficou. Fica, a nossa inteligência entende, você aceita, eu aceito, Senhor, eu aceito. Mas o nosso humano fica estremecido. Um processo judicial, eu vou ser acusada, eu vou ser investigado, não, mas eu vou ser acusado. Aquilo ali te abala, sabe assim? Você aceita, mas ai, assim, parece que a alma, né, o espírito tá pronto, mas a carne é fraca, tipo assim, né? Fica aquele sentimento ali de preocupação, de você ver como você é fraco, sabe? Como a gente é fraco. Aí eu fiquei desse jeito assim, nossa, me sentindo má, porque como que pode, né? Eu ficar preocupada com isso? Eu só tenho que confiar em Deus, deixar tudo acontecer, ver que ele tá resolvendo uma situação na minha vida, tá resolvendo. Tá resolvendo uma situação que precisa ser resolvida na vida, na, na, na ela tá doente, então é a situação se desenvolvendo. Só quando ela falou, eu coloquei a advogada, vai entrar com processo e não sei o que, isso me deixou preocupada. Aí tô aqui desabafando minha fraqueza, né, de ter ficado preocupada. Não fiquei perturbada, assim, extremamente preocupada, sem dormir, não é isso, mas aquilo me abalou um pouco. Eu fiquei assim, eu fiquei conversando com Jesus, né? Aí a gente vai, aí a gente vai fazer o comércio, né? Você vai ficar conversando com ele, porque se acontece a situação e eu fico, tá bom, Jesus, maravilhoso, nossa, estou super feliz que está acontecendo. Eu sou muito forte, eu tenho muita força, eu não me abalo de jeito nenhum, toda assim cheia de si e muito, muito, muito confiante, assim, me vendo perfeita. Sei lá, aí fica uma coisa assim, autossuficiência, né? Jesus permite que a gente se veja fraca, que eu tô entendendo assim, que ele permite a gente ver a nossa fraqueza e ele vai trabalhando a perfeição pouco a pouco, tudo, pouco a pouco, para nunca a gente se ver perfeito. A gente nunca, ele nunca vai permitir que a gente se veja perfeito. Isso que eu entendi. Porque eu vou fazer, ó, ele falou, é meu costume o obrar a perfeição passo a passo e não tudo em um instante. Então você nunca vai se ver perfeito. Nunca vai ver, sempre vai estar alguma fraqueza, a fim de que a alma, qual o motivo disso, né? A alma vendo sempre que lhe falta alguma coisa. Falta, Jesus, falta eu confiar mais, falta eu me abandonar mais, falta eu ficar mais e mais tranquila com tudo que acontecer. Nada, nada, nada nesse mundo, nessa terra me deixar preocupada. Falta, né? Falta isso. E aí isso vai me impulsionar. Faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta. E como que eu vou alcançar o que me falta? Quem que tem o que me falta? Onde que tá? Tá em Deus. Tá em Deus. Sem Ele eu não sou nada, eu não consigo nada. Onde que eu vou buscar o que me falta? Em Deus. Aí por isso que vai ter o comércio. Aí eu vou buscar nele. Ele que é a fonte. Eu não sou nada. É Deus que é a fonte. É Ele que é a fonte. Então eu vendo-me necessitada de tudo. Eu vou aonde? Na fonte. Eu vou comprar, né? Como no comércio, né? Eu vou adquirir
com Deus, é Ele que tem tudo. Eu me vendo totalmente sem força, sem ânimo, fraca, desanimada, triste. Eu vou aonde? Onde é que tem força? Onde é que tem alegria? Onde é que tem Deus? Eu vou para Ele. Mas se eu ver que se eu achar isso em mim mesma, eu vou ficar em mim mesma. E não vai apagar esse fogo, né, essa fogueira, mas eu me vendo necessitada de tudo que tá nele, eu vou ficar sempre mais e mais e mais e mais perto dele, confiando nele. Aí eu volto para ele, Senhor, eu confio em ti. Eu confio no Senhor, e seja o que o Senhor quiser, seja feita a tua vontade. Eu vou fazer tudo o que tiver que ser feito e vou ficar em paz, confiando no Senhor. E é do Senhor que vem minha força, minha alegria, minha paz. Tudo, tudo vem do Senhor. Então a gente tem esse momento assim de fraqueza, de se ver assim, e aí conversa com Jesus, conversando com ele, nesse diálogo com ele, nessa oração, nesse diálogo com ele, a gente encontra de novo a força e recobra as energias. Aí quando eu falo disso, eu tô aqui falando disso, né? Tá recobrando minha energia. Tipo assim, Deus vai curando, ele vai falando aqui e vai te infundindo o que ele tá falando. Impressionante. A alma se impulsione, faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta, a fim de me agradar mais e de se santificar mais. Então eu, atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças e favores celestiais. E com isto se vem a formar um comércio todo divino entre a alma e Deus. De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude da perfeição, e portanto de todas as virtudes, não encontraria modos de se esforçar, porque já encontra tudo a plenitude da perfeição, para que vai se esforçar? Você se ver perfeita, você não vai se esforçar e buscar Deus e viver nesse comércio com Ele. Como lhe agradar mais? E viria a faltar a fogueira para acender o fogo entre o Criador, entre a criatura e o Criador. Então é isso. É essa situação, né, que aconteceu. Então a gente não é que a gente fala assim, ah, seja feita a vontade de Deus, não vou fazer nada. Não é isso. A gente vai observar o que vai acontecer e ficar em paz, confiando em Deus plenamente, lendo a vontade dele em tudo. Continua na mesma, né? Não olhando para mim mesmo, para minha fraqueza, não ficar em mim, olhar para Deus, seguir em frente e deixar confiar nele, né, plenamente. E ver ele em tudo que acontecer. Se acontecer de tiver que realmente eu ser ré no processo, amém. Ver a vontade dele nisso também. Ver tudo a vontade dele e discernir o que ele quer, né? O que é a vontade dele, o que eu tenho que fazer, o que é ele que vai fazer em mim. Entender que tudo é pro bem, tudo é pro bem. Um problema que acontece é uma solução, é para resolver as coisas, é para definir as coisas, é para resolver. É sempre bem, é sempre vida. Tudo, tudo, tudo que acontece. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o colo da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vou gravar de novo que eu perdi todo o meu áudio. Não sei se eu consigo repetir o que eu falei, porque é muito, vai vindo tudo espontâneo na cabeça, né? E só vai falando. Aí depois reproduzir de novo é muito difícil. Mas seja tudo pra glória de Deus, né? A gente não fica preso nem disso, né? De querer perfeição, de falar tudo certinho, de que o áudio fique perfeito. Se não deu certo, se deu um problema, paciência, né?
Então, eu vou tentar de novo explicar mais ou menos o que eu entendi, né? Então, é como Jesus opera a perfeição na alma pouco a pouco. Esta manhã estava tão desanimada e parecia tão má que eu mesma me tornava insuportável. Tendo vindo, Jesus disse-lhe as minhas mágoas, o miserável estado em que me encontrava. E ele disse-me: Minha filha, não queira perder o ânimo. Este é meu costume, obrar a perfeição passo a passo, e não tudo em um instante, a fim de que a alma vendo sempre que lhe falta alguma coisa, se impulsione e faça todos os esforços para alcançar o que lhe falta, a fim de me agradar mais e de santificar mais. Então eu, atraído por esses atos, sinto-me forçado a lhe dar novas graças e favores celestiais, e com isto se vem a formar um comércio todo divino entre a alma e Deus. De outra maneira, possuindo a alma em si a plenitude da perfeição, e portanto de todas as virtudes, não encontraria modo de se esforçar, como lhe agradar mais, e viria a faltar fogueira para acender o fogo entre a criatura e o Criador. Seja sempre bendito o Senhor. Então, né, essa questão, né, vou tentar explicar, né, mais ou menos o que eu estava falando, né, é, que a gente passa por situações assim, né, e a gente, como Jesus sempre fala, para a gente ver essa obediência que a gente nunca pode esquecer, que é de não pensar em si mesmo. A gente pode passar por situações em que a gente se vê má, por perceber em nossos sentimentos, algum estado de ânimo, né, da nossa pessoa, né, realidades que a gente passa e que diante dos comentários, das críticas das pessoas, a gente pareça uma pessoa muito má mesmo e que a gente também se veja má, porque o que eu passei na semana, né, e que foi também comentado na live, e meu debate com Jesus era justamente esse, por estar sentindo, vendo que eu estava feia, né, que eu estava irada, que eu estava com raiva, que eu estava com vários sentimentos. E eu ficava pensando, mas e a vontade de Deus, né? Me ver feia, né? Vamos dizer assim, desse jeito, né? Eu não tinha que estar por cima disso, né? Me sentindo, não sentindo nada, não sentindo nada, nada, nada. Aquela perfeição, assim, de poder dizer assim, não sinto mais nada, nada me aborrece, não me iro com nada. E ao contrário, tô feia, tô má, tô ruim, ainda tô sentindo isso e aquilo. E fiquei nesse debate, né? E Jesus, ele fala muito sobre isso, a gente não pensar em si mesmo, não ficar preso em sentimento, e que ele permite, né? A gente nunca vai se ver ser perfeito do jeito que a gente imagina, nunca vai acontecer. Ele é aos nossos próprios olhos, né? De olhar, e outra coisa que é o que estava falando na live, de não ficar olhando para si mesmo, se a gente não presta atenção nisso, não se deve prestar atenção nisso. Ah, eu tô quente, eu tô conseguindo, eu tô quente, eu tô frio, eu tô bom, eu tô ruim, eu tô conseguindo, eu não tô conseguindo, eu tô amando a Deus nisso mesmo, não tô amando, né? Nem tô fazendo perfeito, tô entregando perfeito o que eu tô entregando, tá lindo, meu áudio ficou perfeito, ficou maravilhoso, ficou bom, falei tudo que tinha que falar, nem nisso, né? Porque Deus nunca vai permitir a gente se ver perfeito em nada. Acabei de perder meu áudio, acabei de perder o áudio que eu tava gravando, sabe? É a nossa pequenez, é a realidade das coisas. Então, assim, você vai fazer algo para Jesus, é claro que por um amor, você quer fazer o melhor possível, mas coisas acontecem e Ele permite, né, essas realidades para nos proteger de nós mesmos, para nos manter na humildade. Deus permite muitas vezes, Ele fala que manda os ventos da frieza, é Ele que manda as contrariedades, é Ele que permite essas realidades para manter a gente também nesse estado do nada, porque é muito perigoso a pessoa se inchar. Nós falamos sobre isso na semana passada, né? O perigo que é, eu acho que foi nessa semana, a pessoa se inchar demais, né? E se ver perfeita. Eu já alcancei isso, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Foi até comentado sobre isso na live, que às vezes a pessoa tá vivendo a virtude pela virtude mesmo, ela tá sendo virtuosa, ela não tá fazendo por uma estima própria, às vezes, ela tá realmente amando a Deus fazendo aquele sacrifício. Mas o perigo é que, às vezes, depois que ela termina, ela olhar para ela mesma e falar: Eu consegui, eu dei conta, uau, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, é perigosíssimo, né? Então, quando Deus precisa meio que dar um balde de água fria na gente, né? Para não deixar subir,
nos tamancos, a gente sobe os tamancos muito fácil, né? Se deixar, né? No patamar. Então, assim, porque o ser humano tem essa coisa, né? Dentro de nós. A gente não pode confiar em nós mesmos, eu sempre falo isso, né? Então, ele não está interessado que o ser humano viva uma relação com ele de contar ponto, né? Ah, eu já alcancei isso, pronto. Agora eu vou para a próxima meta. A humildade já está garantida, 100%. Agora eu vou para a pobreza. Agora eu vou para a obediência. Agora eu vou para não sei o quê. Isso eu já alcancei. Isso eu já alcancei. Isso não é amor, sabe? Isso é uma satisfação que a pessoa quer dar para si mesma. E quando no relacionamento você não tem garantia de nada, é um dia de cada vez. E na divina vontade a gente vive um dia de cada vez, é de gole a gole. Nós não temos. Deus pede para a gente desapegar de interesse próprio. É outra palavra que eu estava falando. Expectativa. Na divina vontade a gente não fica com essa expectativa. Será que eu alcancei o tal grau, tal? Será que eu alcancei? Será que foi perfeito tudo que eu entreguei? Né? Minha meditação, falei tudo. É, é, expectativas, sabe? Ele não permite isso, porque a gente, assim, então, como a gente vive, eu estava falando sobre isso. Do mesmo modo que a Luísa estava se vendo má, feia nela mesma, né? Jesus sempre falou, desapegue de si mesmo. E ele deixou bem claro, é meu costume operar dessa forma, né? Eu permito isso, né? O que que ela tem que fazer? Ela tem que ficar com a palavra de Deus, é disso que eu estava falando. O que é perfeito essa perfeição não é essa que a gente vê terrena. O ser humano vê uma perfeição diferente da que Deus está falando. A perfeição está na ação de Deus, é isso que eu estava falando. Não no instrumento, mas em quem opera nele. Perfeito é Jesus. Perfeito é ele. Você pode se sentir um carro velho, ruim, que Jesus entra, mas ele entrou. Ele é perfeito, não importa se seja uma coisa pequena ou grande que seja feita. Ele, quem está lá operando e dirigindo, é perfeito. Então, é perfeito a ação dele, não importa o instrumento, né? E do mesmo modo que a Luísa estava nessa essa vida, Deus não permitiu que viesse um confessor perfeito para a Luísa ficar mais tranquila. Deus não permitiu, não mudou a estrutura da vida da Luísa para ser tudo perfeito aos olhos dela e ela não perceber mais, não ter nenhuma lembrança mais da miséria dela. E ela também, nela mesma, ela olhar para ela mesma e se ver linda, nunca. Senão ela tiraria os olhos de Jesus e colocaria os olhos nela, porque qual que é o problema da pessoa que busca uma perfeição em si mesma? Ela não olha para Jesus, ela olha para ela está se vendo no espelho. Como se na santidade já ficasse assim. Agora é meu cabelo que eu tenho que arrumar. Depois é minhas unhas. Agora é meu nariz. Agora é meu olho. Agora é minha boca. Não sei o quê. Então, ela tá caminhando na santidade para ela mesma, né? Entendeu? Então, ela não tá assim tão. Então, o que que Deus faz? Para manter a gente sempre mais estreitado a Ele nos tira toda essa garantia. Ele deixa a gente assim, e nós mesmos não tem expectativa de nada. Em nós mesmos, é só decepção se a gente for ver assim, em relação à nossa pessoa. A gente sempre vai ter uma miséria, ele vai permitir. E a nossa vida também, a nossa família, você vê que não tem garantias também humanas. Deus não tira. E é Ele que nos coloca nessa estrutura. Deus não tem que mudar a estrutura da nossa vida para que a gente falasse, você vai ser perfeito a viver na vontade divina. Se meu marido for perfeito, perfeitíssimo. Se minha sogra for perfeita, se as pessoas ao meu redor forem perfeitas. Então, primeiro eu tenho que mudar a estrutura da minha vida e deixar tudo perfeito, porque aí sim você vai ver só a divulgação da divina vontade vai ser maravilhosa, porque não vai ter ninguém me incomodando, não vai ter ninguém falando mal de mim, não vai ter ninguém me criticando. Então, minha cabeça vai estar perfeita, maravilhosa para se concentrar. Deus não muda a estrutura da nossa vida, até porque ela não é problema, né? As circunstâncias que Deus nos colocou, né? Aí o que que é perfeito? A ação de Deus. É quando você vai para a palavra de Deus e ouve a explicação dele e ele mostra, filho, a sua vida é o lugar perfeito, porque dentro dessa estrutura de que tem cruz, que tem sofrimento, eu estou fazendo isso, 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 isso. Eu estou permitindo isso para obrar isso, isso, isso. Então, o perfeito é a ação de Deus que suplanta essa imperfeição.
O perfeito é o ato divino, entendeu? E o ato divino não precisa que o instrumento seja lindo, não precisa que o instrumento seja o mais bonito, mais que tenha o melhor linguajar, né? Então Deus não vai mudar a nossa natureza, está falando sobre isso também. Ele não vai mudar a nossa pessoa, a nossa cultura, o nosso jeito de falar, para que só saiam palavras bem colocadas, perfeitas, com aquela eloquência, sem nenhum escorregar no português, sem dizer nada que possa ofender, que seja feio, né? Deus não vai. E se a gente prestasse atenção em fazer um vídeo muito perfeito nesse sentido e falar só coisas assim, com medo de escorregar com essa palavra, qual palavra se encaixa melhor qual? A gente não estaria focada em amar mais a Deus, mas a gente estaria focada nessa perfeição, entendeu? Então aí você não ia estar, aí tem a ver com esse trecho, porque aí você não estaria ali na fogueira todos os dias, naquela fogueira do amor, né? Sempre se aproximando mais e mais de Deus, estreitando-se mais a Deus ainda e ficando só com a palavra dele, com o que ele diz e vivendo dessa fé. Não, você ficaria sempre com um olhar sobre você mesma fazendo aquele ato e não em Deus. Você colocaria os olhos em você mesmo, o que é perigosíssimo. Se está tudo muito perfeito. Então Deus desaponta a gente nesse sentido, permite um ruído às vezes no áudio, permite um barulho, permite a gente perder o áudio, permite essas situações. Então quando você vê em si mesmo, se não for a graça de Deus, não sai, não anda, as coisas não acontecem. Então, o que que acontece? Você se desaponta consigo mesmo e percebe, eu não tenho garantia nenhuma. Eu não posso confiar em mim mesmo. Aí eu também me desaponto com o esposo, porque se meu esposo for perfeito aos meus olhos, eu vou tirar os olhos de Jesus, eu vou querer ficar lá com meu esposo. Aí ele não é. Entende? A minha sogra não é perfeita, senão eu ia querer ser amiga dele e ficar só lá com ela. E tirar os olhos de Jesus, ia ficar, nossa, o que que eu posso fazer hoje para ligar para minha sogra? Deixa eu ir lá agora fazer uma comida especial para ela. Deixa agora eu fazer um bolo para ela. Nossa, ai, ela reclamou de alguma coisa. Ai, meu Deus, não, 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 não. Tá tão bonito o nosso relacionamento. Deixa eu ir lá agora investir nisso e prestar atenção em todas as exigências e necessidades dela. Como as pessoas nos desapontam, a gente larga delas. Quando a gente mesmo se desaponta com a gente larga de nós. E quem não nos desaponta? Deus, na sua palavra, que é imutável, que é verdadeira, que não mente, que não engana, que a única garantia que nós temos é que Deus diz também o que ele fala, entendeu? Então nós vivemos pelo que ele diz, então a gente só se concentra mais em dar para ele aquilo que deseja e se estreita mais a ele, entende? E também não dá uma garantia para você, no sentido assim, de fazer com que você se veja santa, maravilhosa, perfeita, não, né? E que, não, ele fala, desapega até da minha humanidade. Desapega de querer que eu te elogie. Ai, se eu uso a da Aline para falar meu nome, desapega. Usa da fulano de tal para elogiar o meu áudio, desapega. Desapega de querer coração, desapega de querer solzinho. Desapega e ele mexe com tudo, desapega de tudo isso. E a garantia é o que ele diz, filha, o que importa é a minha graça. O que importa, minha filha, é que desse instrumento pequeno que você é, o meu poder é infinito e, não se, e a ação de Deus, gente, não se suja. Deus não se suja por nos usar e a gente ter uma cultura, um linguajar e Deus usar nós. Então, o perfeito é você poder dizer assim: eu sou usada por Deus. Deus em mim, sabe? Deus que foi bom em mim. Ele é perfeito em mim, não eu. Não é você bonita fazendo aquele ato, mas é Deus conseguindo tirar aquele ato independente de você, independente se as coisas estão perfeitas ou não, independente da estrutura da sua vida. É Deus ganhar. Então você vive pela palavra dele, é algo também que meio que é visível e invisível ao mesmo tempo. Porque ele fala, ele não vai te dar garantias materiais de nada. Ele quer que você confie na palavra dele. É óbvio que ele confirma muita coisa para nós, que nós estamos no caminho certo, igual, por exemplo, já foi dado muitos exemplos práticos, né, de como viver na divina vontade, já foi feito muitos vídeos sobre a vida na divina vontade. Aí a Aline estava comentando, né, que quando foi usada a inteligência artificial, né, que está ajudando muito, né, graças a Deus, e, e os exemplos que ela trouxe confirmou mais ainda que a gente está no caminho certo, né?
os exemplos práticos e tudo, confirma mais ainda que é Deus que tá. Então ele usa, ele pode mostrar assim, tá vendo, filha, que eu tô satisfeito, tá vendo que é eu que tô realmente te conduzindo, que é eu que tô falando, que é eu que tô fazendo, entendeu? Então, mas ele tá confirmando a ação dele. Ele não vai confirmar você no sentido assim, você é perfeita, você é linda. E nem vai permitir que as pessoas te vejam perfeitas. Senão as pessoas iam ficar atrás de você, coladas em você. Ó, entendeu? Ia ficar falando, ia te endeusar, né? Ia te endeusar. Se seu marido te vê brilhando, ele não te larga, não vai querer nem trabalhar, né? Então, assim, então ele também olha para você, não vê muita coisa, entendeu? Porque também tem que se estreitar mais a Deus, senão ele ia querer ficar só do seu lado. Então, assim, não te dá nenhuma garantia assim, até no espiritual, assim, é dentro da palavra dele, né? Mas você não vai ver brilho, você não vai ver fogo de artifício, nada disso. Você não vai ter visão de Jesus, nada disso, nada disso, entendeu? Para que você se concentre na palavra dele e amar ele cada vez mais, porque senão você poderia também não tá, não tá se concentrada nisso. É isso que eu tava falando, né? Tinha mais coisas que eu falei, mas eu perdi o áudio, eu não lembro mais. Mas uma coisa deixa eu ver se eu lembro que Jesus falou na hora que eu fui gravar de novo, né? Que não tem ninguém no mundo que ele vai permitir a pessoa se ver perfeita, nunca. Porque isso seria um dano para uma mulher, porque não existe essa perfeição que o ser humano espera. Enquanto a gente é humano, a gente tem nossas debilidades. A gente tem, e a gente tem que aceitar que dói menos, né? Que é as coisas da nossa natureza, as limitações da nossa natureza humana, né? Entendeu? E que a gente tem que entender que ele é perfeito e ele é perfeito. Então, assim, na vida de todo mundo, ele faz esse tipo de obra aí que tá falando, tá? E que ele permite a pessoa tá fazendo bem, mas ao mesmo tempo tem um contraste, ela é criticada, para que ela não se veja perfeita. Olha que perigo que é um freguiço da vida falar: meu Deus, meu rosário já atingiu 1,5 milhão de pessoas. Uau, eu tô mudando o Brasil. Uau, esse recorde. Nenhum freio faz uma coisa dessa. É perigosíssimo. Aí ele é criticado e é proibido de colocar o número. É uma privação. Mas é Deus que está permitindo isso por um propósito muito grande. Porque é muito perigoso. Andar pela virtude é perigosa, sabe? É perigoso. Então, Jesus precisa estar na vida das pessoas equilibrando com o vento das friezas, com o vento das contrariedades, né? Justamente porque ele conhece quem nós somos, ele sabe do que nós podemos virar um demônio, gente, de soberba, né? Então, ele sabe como nos manter. Então, e esse passo a passo é o que nós vivemos todos os dias com a divina vontade. Nós não temos expectativa. Hoje vai ser maravilhoso, vai ser. Você acorda todos os dias e como que é esse gole a gole? Você vai, a divina vontade vai proporcionando as circunstâncias e você vai correspondendo. Mas você vai respondendo à vontade de Deus, mas à medida que você está respondendo, você não fica prestando atenção assim em você, andando perfeitamente em direção à vontade divina, amando ali, nossa, naquele ato que Jesus pediu para mim ir lá e falar com aquela pessoa, como foi meu olhar para ela, como foi meu jeito. Você não presta atenção nessas coisas. Eu amei mesmo, tô amando mesmo. Você tá na missa por amor a Deus, você não fica prestando atenção assim, será que eu tô amando Jesus mesmo aqui? Será que cadê meu amor por Jesus? Cadê meu amor por Ele? Eu tô amando mesmo, eu tô sendo muito fervorosa aqui mesmo, eu tô mesmo, não? Você não presta atenção em nada disso. Se você tá emocionada, se não tá, entendeu? Então, é ele mesmo que faz toda essa estrutura justamente para que a gente só foque nele, entendeu? E ele mesmo permite essa estrutura na nossa vida também de relação às pessoas. Pra gente não querer se ver perfeito aos olhos humanos. Não criar uma dependência emocional das pessoas. No meu caso, posso criar uma dependência emocional do meu marido e querer, né? De certa forma, uma defesa dele muito grande, né? Eu querer também, de certa forma, criar uma defesa para mim, né? É, uma dependência emocional da minha sogra.
entendeu? E Deus não permite, né? Beleza. Tanto da parte sua em direção a você, das pessoas em direção a você. Então, por isso que eu falo, o elogio das criaturas considera como nada. É Deus que está sendo elogiado. Então, foi Deus que foi perfeito, não foi você. Você nem fala para a pessoa, você fala, obrigada, fulano. Mas do seu coração você sabe exatamente a verdade. E se criticou também, entende? É tipo assim, você indiferença. Uma indiferença, entendeu? Ele é que é perfeito, né? Entendeu? E o perfeito foi o que ele quis. Então, por exemplo, mas Ruth, se eu fizer algo feio, vou falar que foi ele. Ah, eu esqueci, sei lá, eu esqueci da minha consulta no médico. Aí, que perfeição é essa? Cadê Deus dentro de mim? Pois é, esse foi o ato perfeito. Mas como assim? É uma miséria me esquecer. É, sim. Mas Deus não me iluminou na hora e não me lembrou, não. Então, o que é perfeito nisso, Ruth? Não tem perfeição porcaria nenhuma. Tem. Vai meditar, vai refletir. O que surgir disso é perfeito. A luz e a verdade que produzir dessa experiência perfeita. O que Deus está fazendo nesse ato? Olha, Deus permitiu isso, eu tenho que aceitar minha pequenez. Ele fala sobre aceitar, que é o nada. Se Deus naquele momento também não me iluminou para me lembrar da minha consulta, tudo bem. E se meu marido me criticar porque eu esqueci a consulta e falar que eu sou lerda, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas o que esperar de mim? O que Deus não quer que eu pense em mim mesmo e fique na culpa. Todas as luzes que surgir disso, de você ir para o livro do céu, de ir para as verdades de Deus, de ficar em paz e de lembrar de tudo que Jesus fala a respeito disso, isso é perfeito. O perfeito é isso, é a palavra reinar. É a verdade do que Deus fala, o que Ele sabe, o que Ele sabe das coisas e te diz, o que Ele está fazendo em cima de tudo é perfeito, mesmo que aquele ato não pareça perfeito. Não parece perfeito, que parece que eu fiz uma fofoca nessa realidade, mas o que realmente estava sendo feito ali? Qual que era a intenção? O perfeito está aí dentro. O perfeito está aí dentro, entendeu? Então é isso que eu queria falar, né? Tinha outras coisas que eu comentei, mas agora eu não consigo lembrar, mas é isso, amém?